Fala, galerinha do nono ano, meu nome é Clédson Pereira, professor de História. Vamos falar hoje de um período da história contemporânea brasileira que, se eu for dizer que ele é meio tenso, eu vou estar sendo bonzinho demais. É o período de 1945 a 1964. O Brasil acabava de sair de uma ditadura, a ditadura do Estado Novo de Vargas. Começava a entrar num período que a gente chama de governos populistas. Mas quais são os objetivos da aula de hoje? Eu quero que vocês entendam ao final da aula qual a importância da democracia do Brasil pós-Estado Novo, qual é o conceito de populismo, como isso afetou e contribuiu para o golpe de 64, que inicia o período da ditadura brasileira que vai durar até 1985. Então, vamos compreender qual é a posição principalmente de um homem chamado Getúlio Vargas na história do Brasil. Primeiramente, o que é populismo? Populismo é uma forma de governo onde o líder, o presidente, vai se aproximar da população com um interesse talvez escuso. Ele tem que abranger as seguintes características. Ele vai ser carismático, ele vai se aproximar do povo, vai fazer com que aquela população olhe para aquele líder e perceba, esse cara é gente boa. Ele parece ser gente da gente. Eu posso confiar neste cara. Ele vai ter um forte sentimento de nacionalismo e defesa de todos os grupos sociais. Sempre vai vir com um discurso assim: eu não governo para nem A nem B, eu governo para um Brasil inteiro. Não existe grupo social no Brasil, existe apenas Brasil, dando um exemplo aqui de populismo no Brasil. Isso é muito comum na América Latina e foi muito forte neste período no Brasil. Outra característica, ele vai usar este carisma com o povo para fazer uma troca de favores com os poderosos próximos da política do grupo a que ele pertence. Ele vai dar benefícios a esse povo? Vai. Ele vai fazer este povo confiar nele? Vai. Este povo vai ficar tão feliz com aquela ação de benefício que este líder deu a ele, que não vai questionar as ações duvidosas que este líder possa ter a vir em relação à política aos próximos dele. Então, o presidente populista, ele não pertence ao povo, ele manipula o povo. Ele faz com que o povo acredite nas coisas que ele fala para que não haja contestação de suas ações. Outra característica, o líder sempre vai ser maior que o próprio partido. O sistema partidário é apenas uma característica, ele é inferior ao carisma deste líder. O populismo no Brasil vai ser iniciado com Vargas. Vou precisar que vocês voltem lá, meus queridos do nono ano, lá na matéria da Era Vargas, de 1930, quando Vargas chega ao poder aplicando um golpe de Estado, governa provisoriamente, cria uma Constituição onde ele é o beneficiado. Quando ele deveria sair, ele dá um outro golpe de Estado, portanto, Vargas dá um golpe de Estado num país que ele já havia dado um golpe de Estado. Cria uma ditadura chamada de Estado Novo, só que nesse interim, neste período, às vezes ditatoriais, ele cria o que chamamos de direitos trabalhistas. Para quê? O povo não merece o direito trabalhista? Merece. Mas por ter criado, por ter sido bonzinho com o povo, sempre aparecer como aquele grande salvador, aquele homem, aquele velhinho que aparecia nos jornais, nas revistas, em cartilhas escolares, abraçando criança, dando abraço nos mais pobres, o povo não iria questionar as ações duvidosas que ele próprio tomava. Os últimos 7 anos do governo foi uma ditadura. Não existia partido político, não existia sistema eleitoral, não existia liberdade de expressão. Mas havia contestação por parte do povo? Não. Porque o povo estava
muito favorável às ações desse governo, porque ele tinha dado a eles direitos trabalhistas. Um grande exemplo disso, que Vargas não era este homem bonzinho que o populismo pregava, é que Olga Benário, presa por ele em 1935, mulher de Luiz Carlos Prestes, seu inimigo político, ela é enviada grávida à Alemanha nazista. Ou seja, uma alemã judia enviada por Vargas a um campo de concentração, estando grávida. O destino de Olga, logo após ter a filha, que era filha de Carlos Prestes, ela morre num campo de concentração. Só que Vargas, apesar de ter essa mancha no seu currículo presidencial, sempre vai ser lembrado aí pela uma ação populista, como aquele presidente que criou os direitos trabalhistas para a população. Somente Vargas foi? Não. De 45 a 64, todos estes presidentes, Dutra, Vargas de novo, JK, Jânio Quadros e Jango, que era o apelido de João Goulart, vão ser considerados presidentes populistas. Em 64, João Goulart, já vou falar mais à frente, ele é deposto. O que é importante a gente lembrar agora? Vargas, ele é deposto do poder pelos militares. Na verdade, antes de ser deposto, ele renuncia justamente para não ser deposto, para que o Brasil voltasse a ter um período de redemocratização. Ou seja, o Brasil voltaria a ser uma democracia. De que forma? Meus queridos do nono ano, qual o melhor exemplo de democracia? Eleição. É marcada uma eleição presidencial ainda em 1945. Outro fator, o Brasil volta a ter um sistema pluripartidário, ou seja, os partidos políticos voltam a ter direito a lançar candidaturas. Vai surgir o partido PSD, que é o Partido da Social Democracia, que não tem a ver com socialismo. Ele vai ser formado pela velha elite agrária lá da República do Café com Leite e muitos membros do antigo Estado Novo. Então, eles são varguistas, muito favoráveis ao próprio Getúlio Vargas. Vai surgir o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ligado ao trabalhismo, com o slogan de defender os direitos trabalhistas criados por Vargas. Então, com muita adesão do operariado e, com certeza, varguista, conta com apoio de Vargas. Vai ter a volta do PCB, Partido Comunista Brasileiro, criado lá em 1922, colocado na ilegalidade, agiu na clandestinidade por todos esses anos e em 45 volta a ter legitimidade. E vamos ter a UDN. Este partido é de extrema importância, porque ele é o partido de extrema direita brasileiro. Ele é formado por antigos membros da AIB, se vocês lembrarem lá da aula, lá quando estudaram, lá, meus queridos do nono ano, a Era Vargas tinha Ação Integralista Brasileira, que eram os fascistas brasileiros. Muitos formaram a UDN, formado por militares conservadores e formados pelo grande empresariado brasileiro. Quase todos os empresários ricos brasileiros eram apoiadores da UDN. Como que se configurou as eleições para presidente de 45? Eurico Gaspar Dutra é candidato pelo PSD e pelo PTB, Iedo Fiuza pelo PCB e o Brigadeiro Eduardo Gomes da UDN. Brigadeiro Eduardo Gomes, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, voltem lá no PET 1, quando vocês estudaram a revolta do Forte de Copacabana, onde vários militares morreram e só 2 sobreviveram. Um deles era o Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, esta eleição é muito pautada no Dutra, que tem o apoio do Vargas, e o Vargas ainda tem muita popularidade entre as camadas mais pobres, entre aqueles que votavam, e o Brigadeiro Eduardo Gomes. Aí um momento de curiosidade.
A campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, e brigadeiro é uma patente da aeronáutica, uma patente militar, ela foi formada por donas de casa do estado de São Paulo, que começaram a enrolar docinhos de chocolate e pedir votos para o brigadeiro. Hoje chamamos esse docinho de chocolate de brigadeiro, em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes. Pelo apoio de Vargas, esta eleição é vencida por Eurico Gaspar Dutra. O primeiro governo presidencial pós-Estado Novo é formado por um presidente quase inexpressivo na história política brasileira, somente porque ele teve o apoio do Vargas. Quais as ações desse cara? Ele alinhou-se com os Estados Unidos porque era a época de Guerra Fria. Ou você era a favor dos Estados Unidos ou era a favor da União Soviética. Ao alinhar-se aos Estados Unidos, ele rompe relações com os soviéticos e caça o registro do PCB. Aqueles candidatos eleitos deputados pelo PCB tiveram seus mandatos cassados pelo Eurico Gaspar Dutra. Ele liberou as importações numa alusão à economia americana, o que representou a quebra da economia brasileira, acabou com as reservas cambiais do Brasil e mergulhou o Brasil numa grave crise econômica. Então, o primeiro governo pós-Estado Novo pode ser resumido numa palavra: desastroso. Vem a eleição de 50. Quem vai vencer? Getúlio Vargas. Ele vai usar sua popularidade para fazer uma aliança do PTB com o PSP, que é um partido muito forte, que era um partido muito forte em São Paulo, e vai retornar, mesmo sendo um ex-ditador, retornar democraticamente à presidência do Brasil. Sua ação é pautada no nacionalismo desenvolvimentista. Ele quer fazer do Brasil um país forte, alinhado com os Estados Unidos, mas não subserviente aos Estados Unidos. Quem vai ser o principal adversário de Getúlio Vargas? Um jornalista do Rio de Janeiro chamado Carlos Lacerda, que era da UDN. O Lacerda teria dito uma frase: Getúlio Vargas, se candidato, não pode ser eleito. Se eleito, não pode tomar posse. Se empossado, não pode governar. Já é uma alusão a um golpe de Estado que a UDN estava preparando para tomar o poder. O Getúlio Vargas, ele vai criar um governo pautado na criação de empresas estatais, ou seja, governamentais, para fortalecer a economia do país. Essas empresas, a mais famosa dela é a Petrobras, com o slogan "O petróleo é nosso". Vai criar o BNDE, que hoje é o BNDES, para desenvolver o crescimento de economias, tudo com dinheiro estatal, tudo com dinheiro público. No final do seu governo, no nosso mandato, ele vai criar ainda a Eletrobras, que é as centrais elétricas de todo o Brasil. Vai criar um forte cabide de emprego na geração de empregos públicos. Entretanto, mesmo criando essas empresas estatais, mesmo talvez aumentando, salvando a economia brasileira, o Vargas não vai ter paz com Carlos Lacerda. Por quê? O Carlos Lacerda vai começar a acusar o Vargas de ser corrupto, o que é muito fácil para ele, porque o Lacerda tinha um jornal só para ele. O Gregório Fortunato, que era o chefe de segurança de Vargas, vai tentar matar o Carlos Lacerda em agosto de 54. Entretanto, quem morre é o segurança do Lacerda, um major da aeronáutica chamado Rubem Vaz. Carlos Lacerda não perde tempo, acusa Vargas de tentar matá-lo. Vargas perde os militares e não tem outra solução. Ou ele renuncia, ou ele é deposto pelos militares, que estavam preparando um outro golpe. Qual a solução encontrada pelo Vargas? O suicídio. O suicídio, onde ele deixa uma carta expressa aberta à população e que termina falando: saio da vida pública para entrar para a história. A ação que você tem que entender de Getúlio Vargas é que ele era tão orgulhoso
que ele prefere se matar a ter a vergonha de ser deposto. Ao se matar, ele entra para a história do imaginário da política brasileira. A população que o acusava de assassinato agora chora a sua morte. Quem vai ser eleito pós-Vargas é o mineiro Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. É um período conturbado, porque a UDN não quer deixar o JK assumir, mesmo vencendo as eleições. Num período de 2 anos, o Brasil vai ter 4 presidentes, 3 deles sendo interinos, e somente por um golpe preventivo de um marechal chamado Teixeira Lott, que JK, eleito por uma margem mínima de votos, consegue tomar posse. Quais são as ações do JK? O slogan, 50 anos em 5, ou seja, avançar o Brasil tecnologicamente 50 anos em seu mandato. O Brasil, nos anos 50, não era um país tecnológico, era um país essencialmente agrário. Ele lança o seu plano de metas, que é investir em áreas estratégias da sociedade brasileira, como transporte, fornecimento de energia, indústrias de base, começa a trazer a indústria automobilística para o Brasil, cria estradas cortando todo o território do brasileiro. A mais famosa dela é a Belém-Brasília, o que representou um impacto ambiental muito grande, mas o maior legado de JK, e por isso que ele vai ser populista, é a criação da nova capital, que nós chamamos de Brasília. Qual é o populismo do JK? É fazer todas estas obras com dinheiro público, pegando empréstimos de fora, aumentando a inflação e a população não questionando, porque ele era considerado um presidente bossa nova, um presidente popular, gostava de uma festinha. Então criou-se a imagem desse presidente boêmio, enquanto ele gastava rios de dinheiro para compor o seu plano de metas e não imaginando que a inflação fosse tão grave. O JK sai, quem vai assumir já em Brasília é Jânio Quadros, talvez o presidente mais excêntrico do Brasil, porque ele era da UDN, ou seja, ele era de extrema direita. Lança um slogan, varrer a corrupção do Brasil. Para se parecer mais popular, a campanha do Jânio Quadros era pautada por ele falar, acreditem, cuspindo nas pessoas por parecer mais pobre. Eu não sei se pobre geralmente cospe assim nas pessoas, né? Deixar caspa no paletó, andar com uma vassoura na mão, errado ou não, ele conseguiu os votos. Quais as primeiras ações do Jânio Quadros enquanto presidente do Brasil? Ele vai começar uma série de proibições de aspectos culturais brasileiros que vai enfurecer a sociedade brasileira. Por exemplo, ele proíbe o uso de biquíni e maiô, principalmente nos concursos de Miss. Ele proíbe a rinha de galo. Ele proíbe o lança-perfume nos bailes de carnaval. Ele vai tomando um ar de impopularidade que a população não quer nem ver o Jânio Quadros pintado de ouro. No campo político, ele, de extrema direita, vai condecorar o líder guerrilheiro comunista Che Guevara, o que vai representar um choque ao próprio partido. Para assustar todo mundo, em agosto do ano que ele toma posse, ele renuncia, alegando forças ocultas. O que se sabe até agora é que ele imaginava que a popularidade dele era tão grande, que o povo pediria para ele ficar. Ele vai ser substituído pelo Jango, ou o João Goulart, que era um cara ligado ao trabalhismo, que estava na China, ou seja, num país comunista, quando ele renuncia. A UDN, os militares, a ala conservadora da sociedade, vai considerar o João Goulart uma ameaça comunista, mesmo ele não sendo comunista, vai tentar impedir sua posse. O cunhado dele, governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, vai lançar a campanha da legalidade, exigindo que se cumpra a Constituição e que João Goulart torne-se presidente do Brasil. Ele vai assumir mediante um acordo com o Congresso Nacional. O Brasil vai ser governado por um regime parlamentar.
é aquele onde as principais ações são tomadas pelo Congresso e não pelo presidente. É marcado um plebiscito, ou seja, uma vontade popular para o ano de 65. João Goulart promete reformas de base, amplia direitos dos trabalhadores rurais, estende voto ao analfabeto, o que vai torná-lo extremamente popular entre a classe mais pobre. Ele consegue antecipar o plebiscito para 63, ele torna-se a ser presidente no regime presidencialista, enfurece a ala militar e o empresariado brasileiro, que passam agora a preparar um golpe militar, que vocês vão ver já na próxima semana do PET, que a gente começa o período militar brasileiro. Então, portanto, meus queridos do nono ano, encerro aqui essa aula. A próxima matéria que vocês vão ver é justamente o período militar, o golpe militar no Brasil. Espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima.